falando no canal Aura Rosa e vem trazer aqui mais um capítulo da nossa leitura do Clube do Livro, que é a História da Bruxaria, de Jeff B. Russell Brooks Alexander. Os escritores, né, os autores desse livro, que traz a história da bruxaria, os contexto histórico, e um livro super interessante para quem está estudando qualquer uma dessas é, magias ocultas, né? Para quem trabalha com tarô, com terapias holísticas, terapia natural, conhecer essa história da bruxaria é super importante, gente, porque traz para gente o início de tudo, né? Pelo menos a visão do que é o início, porque o início é algo misterioso. Mas aqui o conhecimento mais antigo e o contexto histórico ele traz para gente o porquê do que a gente faz o que faz hoje. Então, o contexto histórico é muito importante. Como que chegou até a gente hoje, né? Todo esse conhecimento, toda essa estrutura. Então, a gente está no capítulo 2, já tem aqui no canal a introdução e o capítulo 1. E hoje, trazendo aqui as raízes da bruxaria europeia. Então, o capítulo 2 vai falar dessas raízes, né? Como que chegou na Europa. Lembrando que, então, a bruxaria ela é mais antiga. Ela vem de um caminho lá bem lá atrás. Então, vamos dar início, uma boa audição para você. Sigamos. Capítulo 2, As raízes da bruxaria europeia. Um estranho quadro da bruxaria foi traçado por escritores dos séculos XV e XVI durante a caça às bruxas. Pusera-se o sol e as pessoas honestas estão dormindo. Pusera-se o sol e as pessoas honestas estão dormindo. As bruxas, se bem que haja também alguns bruxos, deslizam silenciosamente para fora de suas camas, assegurando-se de que não perturbaram o sono de seus maridos ou esposas, se for o caso. Preparam-se para o sabá. Aquelas bruxas que vivem perto do local da reunião para lá se dirigem a pé. As que residem mais longe vão a um lugar secreto. Esfregam seus corpos com um ungento que lhes permite levitar e saem voando montadas em vassouras, estacas de sebes, tamboretes ou animais. Na reunião, que tem lugar num porão, caverna ou charneca deserta, encontram-se de 10 a 20 bruxas. Se entre elas estiver uma neófita, uma cerimônia de iniciação precederá as matérias ordinárias a serem tratadas no encontro. Neófita, eu vou trazer aqui o sinônimo, mas eu tenho uma vaga lembrança, é um novo, um iniciado, uma pessoa que está começando, tá? A noviça ficará de tal modo vinculada ao culto que terá grandes dificuldades para retirar-se. Assim, ela é obrigada a jurar que guardará os segredos do culto e ficará ainda mais unida ao grupo quando prometer matar uma criança e apresentar seu corpo numa reunião subsequente. Renuncia oralmente à fé cristã e sela sua apostásia, calcando aos pés um sacrifício e excretando sobre uma hóstia consagrada. Em seguida, ela adora o mestre masculino do culto, o diabo ou o seu representante, oferecendo-lhe o beijo obsceno nas nádegas. E esse quadro, ele tá. Aí depois aqui tem uma imagem que parece que é representação disso que se colocava, né? Que era o que foi traçado sobre a bruxaria, como que era a imagem da bruxaria para as pessoas daquela época. E aí fala a Cozinha das Bruxas de Goya, aí é esse quadro, né? São parecendo monstros, assim, cabeça de cachorro, um corpo de humano, mas bem esquisito, vassouras, as aranhas, né? E um quadro bem sombrio, tá? Que tá aqui nessa imagem. E fala: as bruxas estão usando seu ungento mágico para habitá-las, ou a mudar de forma ou levitar em vassouras, nesse quadro aqui que está representando. Quando muda de fase, eu esqueci a palavra, muda de forma. Metamorfosear, né? Então, vamos lá, seguindo. Concluída a iniciação, a Assembleia participa de um banquete, as bruxas encenam uma paródia do festim eucarístico, trazendo os corpos de crianças a quem previamente mataram. As crianças podem ter sido roubadas de famílias cristãs ou serem os filhos concebidos pelas bruxas em orgias anteriores.
Elas são imoladas como oferendas ao diabo. As bruxas podem cozinhar os corpos das crianças, misturá-los com substâncias repugnantes e incorporá-los ao ungento de levitação. Ou podem consumir o corpo e o sangue das crianças numa paródia ritual da Santa Ceia. Depois do festim, os achortes são apagados ou os candelabros são derrubados por um cão ou um gato preto. Começa então a orgia. Ouvem-se gritos de misturem-se, e cada pessoa agarra que estiver ao seu lado em lascivo abraço. Os encontros são indiscriminados, homens com homens, mulheres com mulheres, mães com filhos, irmãos com irmãs. Concluída a orgia, bruxas e bruxos despedem-se de modo ritualístico de seus senhores e regressam para casa satisfeitos a fim de se juntar a seus cônjuges adormecidos. Semelhante cena jamais ocorreu, mas é o que quase universalmente se acreditava suceder em um sabá de bruxas. O que as pessoas acreditam ser verdadeiro influencia suas ações mais do que aquilo que é objetivamente verdadeiro. E a convicção de que esse relato era de uma exatidão irretocável provocou a execução de quase 100 mil pessoas. As acusações que sentenciavam essas pessoas à morte eram, na melhor das hipóteses, distorcidas e exageradas, na pior, uma invenção e uma impostura. Quais são as origens dessas crenças e como acabaram por ser reunidas? E eu estava com essa pergunta aqui na cabeça, porque esse trecho aqui, desse quadro que foi traçado sobre a bruxaria na Europa, está me lembrando muito esse caso que está vindo à tona do Epstein, né? E tudo isso, essa coisa mal indigesta que a gente tem visto, né? Foram feitas com crianças, com as mulheres. E, meu Deus, enfim, me lembrou e eu fiquei perguntando, gente, mas será que isso aqui realmente não existiu? Essa questão aqui, enquanto eu lia, vim me perguntando na minha cabeça, né? Será que isso realmente é uma invenção? Porque a gente está vendo isso agora, que parece uma reprodução dessa história antiga da bruxaria, né? Então ela vai trazer aqui, eles vão trazer aqui de onde que veio esse quadro que foi traçado sobre a bruxaria, né? Vamos ver aonde que ele remonta essas coisas aqui. Então, que padrões sociais e psicológicos produziram e mantiveram essas crenças e suas consequências? Qual é a significação de tal comportamento para a nossa compreensão de natureza humana nos dias de hoje? Eis algumas das questões que serão tratadas nos capítulos seguintes. Quais são as origens dessas crenças? O quadro da bruxaria anteriormente traçado não se apresentou por inteiro antes do século XV. No começo, a feitiçaria europeia era semelhante à de qualquer outra parte do mundo. A transformação foi em grande medida fruto da ação do pensamento cristão sobre a sociedade e a religião pagãs. Mas o cristianismo não conquistou a Europa de um dia para o outro. Dentro do Império Romano, a conversão exigiu séculos, desde o nascimento do Cristo até o estabelecimento do cristianismo por Teodósio. Para além das fronteiras setentrionais do Império, o processo só se completou nos séculos VII, na Inglaterra, IX na Alemanha ou mesmo século XII na Escandinávia. Durante esse longo período, a teologia cristã foi provocando a transformação gradual da feitiçaria. Santo Agostinho, o mais influente teólogo cristão, argumentou que a magia, a religião e a feitiçaria pagãs foram todas inventadas pelo diabo com o intuito de induzir a humanidade a afastar-se da verdade cristã. Alguns dos efeitos da feitiçaria são meras ilusões, disse Santo Agostinho. Outros são reais. Mas realidade e ilusão são obras diabólicas. As feitiçarias, ao invocar aos espíritos, estão convocando demônios, e os teólogos cristãos faziam agora uma outra e importante identificação. Os demônios que as feiticeiras invocavam eram os deuses pagãos. Júpiter, Diana e outras deidades do panteão romano eram realmente demônios, servos de Satã. Quando o cristianismo avançou rumo ao norte, carregou a mesma alegação a respeito de Wotan, Freia e demais deuses celtas e teutões. Aqueles que prestavam culto a tais deuses estavam cultuando demônios, soubessem disso ou não. Graças a essa tática, todos os pagãos, assim como os feiticeiros, podiam ser vistos como parte do monstruoso plano de Satã para frustrar a salvação do mundo.
Era essa a postura adotada pela maioria dos teólogos e concílios da Igreja. Entretanto, ao mesmo tempo, a religião popular tratava frequentemente as divindades pagãs de maneira muito diferente, transferindo as características dos deuses para as personalidades dos santos. Na Grécia moderna ou na Irlanda moderna, ainda é possível encontrar vestígios dos antigos deuses em santos que provocavam tempestades, protegem nascentes e fontes sagradas ou fazem rugir o trovão. De fato, havia consideráveis diferenças entre as religiões do Mediterrâneo e as do norte. Mas o cristianismo conglobou-as todas como pagãs. O termo pagão, que significava rústico ou labrego, pagão são as pessoas do campo, eram os camponeses que provavelmente ele vai falar aqui, mas eles não eram batizados até então, porque tinha essa dificuldade de se mover do campo para a cidade, e, e eram os pagãos, eram os camponeses, que eram do campo. Depois veio, o termo se tornou pejorativo, né, como pessoas que pagãs é uma pessoa ruim, porque eles não eram batizados, tá? Então vamos lá. Os cristãos aplicavam-no indiscriminadamente a todas as religiões monistas politeístas com que se deparavam. Então, o termo pagão, ele era rústico, significava rústico, que é isso, pessoas que eram do campo, é, mas era insultuoso. E os cristãos, eles aplicavam esse termo, né, o termo pagão, indiscriminadamente a qualquer religião que não fosse cristã. A religião que fosse monista, politeísta, elas recebiam o nome de pagão. As pessoas eram pagãs. Politeístas aqui tem vários deuses, e monista eu acho que é um deus único, mas que não é o deus que era da igreja cristã. Depois eu passo essas informações também. O encontro entre as religiões céltica e teutônica e o cristianismo foi um dos passos mais importantes na formação da bruxaria histórica e também um ponto crucial na interpretação da bruxaria moderna. Seguindo, interpretações da bruxaria europeia. São correntes pelo menos 4 interpretações importantes da bruxaria europeia. A primeira consiste no velho ponto de vista liberal de que a bruxaria, na realidade, nunca existiu, mas foi uma invenção monstruosa das autoridades eclesiásticas a fim de consolidar seus poderes e aumentar seus fartos ganhos. Para essa escola, a história da bruxaria é um capítulo na história da repressão e da desumanidade. Então, é uma escola que não acredita que a bruxaria, essa caça às bruxas, não era caça realmente às bruxas, né? Era uma forma desumana de reprimir as pessoas e, enfim. A segunda tradição é folclórica. Então, a primeira é um ponto de vista liberal, tá? Vamos guardar essas palavras que é importante. A primeira é um ponto de vista liberal de que a bruxaria nunca existiu. A segunda tradição é a folclórica, ou tradição murraísta. Margaret Murray publicou em seu livro The Witch Cult in Western Europe, em 1921, editado no Brasil com o título O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, numa época em que The Golden Bug, o Ramo de Ouro, de Sir James Frazer, e suas ideias sobre fertilidade estavam dominando toda uma geração de escritores. Influenciada por Frazer e por sua própria formação em egiptóloga, Murray argumentou que a bruxaria europeia era uma antiga religião da fertilidade baseada no culto de Janus, o deus chifrudo. Essa antiga religião, asseverou Murray, sobreviver à Idade Média e chegara, no mínimo, ao começo do período moderno. Murray seria acolhida na literatura de ficção como Rose Lorimer em Anglo-Saxon Attitudes, de Angus Wilson. A Enciclopédia Britânica usou um artigo seu sobre bruxaria durante décadas, e não foram poucos os historiadores e folcloristas que seguiram sua orientação. Na Alemanha, Anton Meyer
apresentou uma variante que iria tornar-se muito popular entre as bruxas modernas. A opinião de Meyer era de que essa antiga religião da fertilidade tinha dado maior ênfase à deusa terra do que ao deus chifrudo. O moderno saber histórico rejeita a tese de Murray com todas as suas variantes. Os estudiosos foram longe demais em sua rejeição de Murray, porquanto muitos fragmentos da religião pagã indubitavelmente aparecem na bruxaria medieval. Mas subsiste o fato de que a tese de Murray em seu todo é insustentável. O argumento a favor da sobrevivência de qualquer culto coerente da fertilidade, desde a antiguidade até o presente, passando pela Idade Média, está eivado de falácias. A religião original, da qual Murray afirmou derivar a bruxaria, era a religião de Janus. Essa religião nunca existiu, é uma combinação criada artificialmente por Murray com base em características de distintas e divergentes religiões desde a Ásia Menor até o país de Gales. O argumento de Murray tende a aceitar a polêmica doutrina cristã de que todas as religiões pagãs são análogas. Aqui são 2 pontos. Então, esse foi o ponto 1. E o segundo, que está explicando é por que o pensamento dela não é coerente aqui com o que eles acreditavam. O segundo ponto é, mesmo que essa religião heterogênea de fertilidade tivesse existido, as provas de sua sobrevivência são totalmente inadequadas. É certo que o paganismo não se extinguiu ao soar a primeira trombeta do cristianismo e sobreviveu por mais tempo em algumas regiões, como a Escandinávia e a Rússia, do que em outras. Mas no século XII, virtualmente toda a Europa estava convertida. Fragmentos e resíduos de crenças práticas e práticas pagãs sobreviveram à conversão em todo o continente e persistiram através da Idade Média. Como observou Eliot Rose, é evidente que muitas festividades populares eram sobrevivências do paganismo, mas isso não é o mesmo que dizer que o paganismo sobreviveu. E para todas aquelas explicações que Miss Murray apresentou, não há uma única para a qual não exista uma alternativa e uma melhor explicação dos fatos. Ponto 3. Só por volta de 1300, 1000 anos após a conversão de Constantino, apareceu uma substancial coleção de provas acerca da bruxaria. E essas provas evidenciam que a bruxaria não era uma religião da fertilidade, mas uma heresia cristã baseada no satanismo. Quer essa bruxaria diabólica realmente existisse ou não, quer tivesse sido ou não inventada pelos cristãos, a tese murrayista não se sustenta. Se existiam bruxas no período de 1300 a 1700, todas as provas mostram-nas como diabólicas, heréticas e não como pagãs. Se, por outro lado, os liberais estão certos e a bruxaria era uma invenção, então não existia de forma nenhuma. Em ambos os casos, a sobrevivência de uma antiga religião está fora de cogitação. Existem 2 imensos hiatos de tempo nas provas. Aqui é o ponto 4. O primeiro é o que vai da conversão até o início da caça às bruxas. O segundo estende-se do final da caça às bruxas até a publicação de Arádia, de Leland, no fim do século XIX. Entre essas últimas décadas do século XVIII e as primeiras do século XIX, não havia prova alguma sobre a existência da bruxaria. Algumas práticas pagãs isoladas, sim, feitiçaria, sim, mas nada de bruxaria como satanismo, nem de bruxaria como a antiga religião. Que era uma possibilidade essa antiga religião ter persistido secretamente, sem deixar qualquer evidência, não há dúvida. Tal como é possível que abaixo da superfície da Lua existam extensas jazidas de queijo Roquefort. Tudo é possível, mas é rematada tolice afirmar a existência de alguma coisa para a qual não existem provas evidentes. Os murrayistas pedem-nos para engolir um sanduíche deveras peculiar, um grande pedaço de evidência errada entre 2 fatias de evidência nenhuma. Essa é a segunda escola, né? Então, ela traz aqui que na segunda tradição, que é folclórica, né? A tradição murrayista. Então, lembra que a gente está falando das interpretações da bruxaria europeia. A primeira, de que a bruxaria nunca existiu. A segunda tradição é a folclórica, que fala, através dessa tese da Murray,
que é uma antiga religião de fertilidade. A terceira escola, atualmente, a que exerce maior influência, enfatiza a história social da bruxaria, sobretudo o padrão social de acusações de bruxaria. Esses historiadores admitem, de modo geral, que a bruxaria, em contraste com a feitiçaria, nunca existiu realmente, residindo a sua diferença em relação aos liberais obsoletos no fato de atribuírem a crença na bruxaria não às imposturas de uma igreja perversa, mas a uma superstição geral muito difundida. Um quarto grupo de historiadores enfatiza a história das ideias e argumenta que a bruxaria é uma combinação de conceitos gradualmente reunidos ao longo dos séculos. Desses, a heresia e a teologia cristã, a heresia e a teologias cristãs são mais importantes do que o paganismo. Ambos os grupos ignoram ou rechaçaram a bruxaria moderna. Este livro leva em conta tanto a bruxaria histórica como a bruxaria moderna, mas trata-as como fenômenos separados, sem qualquer conexão histórica entre eles. Bom, então a gente tem aqui quatro correntes ali, né, que se sustentaram na Europa, da bruxaria europeia. O primeiro, que não existiu a bruxaria. O segundo, que a bruxaria ela vem de uma religião de fertilidade, é uma coisa muito antiga, isso resumindo, né? A terceira escola, que fala que a história social da bruxaria ela não existiu, né? O que ela diferencia em relação aos liberais, a primeira corrente, é que atribuem a crença na bruxaria não aquilo que foi imposto pela igreja. A primeira acha que foi só uma imposição da igreja e aqui ela não atribui isso. É uma superstição geral muito difundida. Acho que é uma superstição que só foi acontecendo. E o quarto grupo enfatiza que essa é uma história das ideias, que a bruxaria é uma combinação de várias coisas, vários pontos, várias coisas acontecendo. E ele contrasta a bruxaria com a feitiçaria. E aí, vamos lá, seguindo para o segundo subtítulo. Feitiçaria, folclore e religião na Europa pagã. As raízes da bruxaria histórica europeia residem em parte no pensamento greco-romano e hebraico, e em parte na feitiçaria, nas tradições populares e na religião da Europa setentrional. Deixa eu só fazer aqui uma outra observação a esse subtítulo anterior, que ele fala aqui que esse livro leva em conta a bruxaria histórica, que é isso que a gente está estudando, a história da bruxaria, e a bruxaria moderna, que é o tempo agora que muita coisa mudou, né? Tem vários caminhos para uma bruxa, a bruxa moderna, a bruxa que pode seguir ali a bruxaria natural, com a magia natural, a bruxa tradicional, que segue ali conceitos muito antigos, né? Então tem vários caminhos. E esse livro aqui ele considera tanto a moderna como a histórica, mas trata de fenômenos separados. Então, seguindo aqui, feitiçaria, folclore e religião na Europa pagã. A feitiçaria na Idade do Bronze, na Europa setentrional, era semelhante à feitiçaria do mundo inteiro. Um cemitério revelou uma mulher da Idade do Bronze, possivelmente uma feiticeira, sepultada com uma pata de lince, com ossos de uma doninha, vértebras de serpente, dentes de cavalo, um galho de sorveira brava, uma lâmina quebrada de faca e 2 pedaços de pirita, segundo parece. Acreditava-se que tudo isso possuía qualidades mágicas. A quase total falta de fontes impede qualquer investigação do curso percorrido pela feitiçaria desde a Idade do Bronze até a época da conversão, e as vastas mudanças e diferenças culturais anulam a possibilidade de qualquer tradição coerente. Entretanto, a feitiçaria popular do período cristão primitivo do Norte ainda é, como a Idade do Bronze, a feitiçaria comum. Os escandinavos mobilizavam os espíritos malignos e destruíam a proteção espiritual de um inimigo colocando a cabeça de um cavalo de boca aberta, espetada num mastro, que era colocado em frente da sua casa. As feiticeiras teutônicas usavam ervas, peneiras e figuras de cera, massa ou barro em seus trabalhos. Na magia hostil, suspendiam-se essas figuras no ar, mergulhavam-nas em água
esquentavam-nas ao fogo ou perfuravam-nas com agulhas. Feitiços eram usados para causar dano ou para curar. É uma faca de dois gumes, né? Um simples feitiço que persistiu até o século XIX era Sprachjungfrau Hilly Blutstandstille. Falou a jovem Hilly, o caudal de sangue foi contido. Falou a jovem Hilly, o caudal de sangue foi contido. O feitiço ilustra a sobrevivência de elementos pagãos muito depois da extinção do paganismo. A donzela Hilly é a antiga valquíria Hilda, mas o campo ou Hilda, né? Mas o camponês moderno que murmurava encantamentos não era mais pagão do que o italiano moderno que, há uma geração, usava a exclamação perbacco, porbacco, quer dizer, né? Muitos indivíduos gritam hoje, Jesus Cristo, ou que Deus o maldiga, sem que, por isso, esperem a salvação ou temam a condenação eterna. Para destruir um inimigo, os anglo-saxões recitavam fórmula mágica, que o reduzia a nada ao associá-la a coisas minúsculas e perecíveis existentes na natureza. Que sejas consumido como carvão na lareira, que encolhas como esterco contra um muro, e que possas secar como água num balde, que fiques tão pequeno quanto um grão de linhaça, e muito menor do que o ilíaco do bicho da sarna, e possas ficar tão pequeno que te tornes nada. Essa era uma maldição usada pelos anglo-saxões como uma fórmula mágica, né? Jogavam essa maldição contra os inimigos. Alguns sortilégios anglo-saxônicos eram simples e mecânicos. Contra as verrugas, colha a urina de um cão e o sangue de um rato, misture bem e unte as verrugas com isso. Elas não tardarão a desaparecer. É a tal da simpatia, né, gente? Por vezes, o sortilégio misturava elementos mecânicos e religiosos. Por exemplo, se um homem é perturbado por tumores perto do coração, uma jovem deverá ir até um manancial que corre para o leste, deverá tirar uma xícara de água corrente e, em torno dela, entoar o credo e um Pai Nosso. Ou uma bebida agradável contra a insanidade. Misture até fermentar. Erva do brejo, tirada de uma touceira, tremoço, cenoura, erva doce, rabanete, betônica, agrimônia, arruda, gatária, ênula, campana, erva moura e cardo bravo. Cante 12 missas sobre a bebida e deixe que o paciente a beba. Ele logo se sentirá melhor. Os penitenciais cristãos, guias que na alta Idade Média eram usados pelos sacerdotes quando ouviam confissões e impunham penitências, condenavam os costumes derivados da antiga feitiçaria. Esses costumes, quaisquer tivessem sido seus fundamentos racionais, tinham se convertido em superstições, porquanto careciam agora de uma visão de mundo integradora ou coerente. O penitencial de Teodório, cerca de 600 de nossa era, prescrevia: se qualquer mulher coloca sua filha sobre um telhado ou dentro de um forno para a cura de uma febre, ela fará penitência por 7 anos. Meu Deus do céu. O simbolismo inconsciente desse sortilégio é universal, pelo menos no que se refere ao forno. Um forno, tal como uma gruta ou uma caverna, representa o ventre. Meter uma criança num forno e retirá-la de novo simboliza o renascimento. Na feitiçaria, o símbolo torna-se uma parte do sistema oculto de interligações e produz cura física. As autoridades cristãs viam esse trabalho como sendo efetuado por intervenção do demônio e procuraram reprimi-lo. O Confessional de Egbert, cerca de 750, decreta: se uma mulher pratica a feitiçaria e o sortilégio e usa filtros mágicos, jejuará durante 12 meses. Se matar alguém por meio de seus filtros, jejuará durante 7 anos. Aqui são as punições, né, as punições para quem praticava magia ou feitiçaria. A Edda nórdica diz que Seiter, que é feitiçaria, era feita à noite, quando os homens estavam dormindo, por feiticeiras que rondavam de noite montadas em javalis, lobos ou tábuas de cerca e se reuniam com suas companheiras no Trollating, Thing ou Assembleia de Espíritos. Relata a Edda.
Quétio foi despertado durante a noite por um grande ruído no bosque. Correu para fora a tempo de ver uma feiticeira de cabelos flutuando ao vento. Ao ser interrogada, ela implorou-lhe que não a prendesse, pois estava a caminho de uma assembleia mágica, na qual compareceria Skelkin, rei dos espíritos, que vinha de Dumbchef, e outros espíritos. Os cristãos, é claro, interpretaram tal reunião como um sabá diabólico. Eu queria fazer uma observação aqui, mas agora eu não vou lembrar. Tem que fazendo as anotações. Vamos lá, vamos prosseguir. Os camponeses praticaram frequentemente a feitiçaria a fim de melhorar a sua própria posição à custa de seus vizinhos ou simplesmente para exercer sua malevolência ou rancor. Por vezes, a ameaça de um feitiço podia ser lucrativa. As leis visigóticas do século XI prescreviam a flagelação como punição para aqueles que se autopromoviam como fazedores de tempestades, que coagiam os agricultores a pagar-lhes para pouparem seus campos da devastação. Muitas das acusações de magia malévola comuns durante a caça às bruxas tinham essa origem antiga: provocar tempestades, causar a morte ou a doença em animais ou seres humanos e causar impotência. Os contos populares a respeito da bruxaria e feitiçaria refletem, geralmente, o medo dos feiticeiros e certo sentimento ou reconhecimento de poder a eles. A bruxa das histórias populares é basicamente uma feiticeira. Raras vezes acusações derivadas da caça à bruxa fazem parte dos contos populares. Ela está intimamente associada aos poderes da natureza e tem muitos dos atributos conferidos a um espírito da natureza. Está próxima das mulheres selvagens do folclore, que representam a rusticidade agreste da natureza em contraste com o mundo da humanidade civilizada. Eis um motivo comum. Uma jovem torna-se criada de uma bruxa das trevas na floresta, a um aposento secreto onde lhe é proibido entrar. Ela tem de limpar a casa por muitos anos. Um dia, finalmente, ela decide abrir a porta do aposento proibido e encontra nele a bruxa das trevas, que, graças à sua limpeza, já se tornara quase da luz. A moça fecha a porta de novo, mas é então perseguida pela bruxa por ter transgredido o tabu. A bruxa persegue a jovem, tira-lhe os filhos pequenos e faz cair sobre ela toda espécie de infortúnio, obrigando-a a mentir e a dizer que não a viu no aposento. As histórias populares, assim como os sonhos, expressam as preocupações do inconsciente em símbolos e significados da figura da bruxa, como de qualquer símbolo varia com a história. Geralmente, porém, ela representa uma força natural elementar detentora de enormes e inesperados poderes, contra as quais uma pessoa normal é incapaz de se preparar ou defender. Uma força não necessariamente maléfica, mas tão alheia e remota ao mundo dos homens que constitui uma ameaça à ordem social, ética e até física do cosmos. Essa maneira de retratar a bruxa é muito antiga e provavelmente arquetípica. Essa bruxa não é uma simples feiticeira, nenhuma demonólatra, nenhuma pagã. É uma presença hostil, oriunda de um outro mundo. O terror visceral inspirado por essa bruxa arquetípica ajuda a explicar o excesso de ódio e o medo acumulados durante a caça às bruxas. Por vezes, as tradições célticas e teutônicas fundiram-se com os da Grécia e o de Roma. A deusa romana Diana, por exemplo, mesclou-se às deusas teutônicas da fertilidade na Alta Idade Média. Diana era a deusa da lua, caçadora virgem e irmã celestial de Apolo, o deus Sol. Mas Diana nem sempre era leve e graciosa. Sua associação com animais fez dela uma protetora brava desses seres, ao mesmo tempo que caçadora. E sua função de garantir a plenitude da caça vinculou-se à fertilidade em geral. Seu poder sobre a lua associou-a aos ciclos mensais das mulheres e aos chifres do quarto crescente, simbolizando o crescimento, reforçaram o elemento da fertilidade. Diana é Artemis, né? A deusa da caça, a deusa que protege os animais, é aquela deusa virgem também, que ela é autossuficiente, ela não. As deusas virgens são aquelas mulheres que elas vivem por elas mesmas e elas não vivem para buscar um amor.
né? Elas não querem o amor, elas querem a vida, elas têm sede da vida. E Diana é Artemis, que é essa deusa virgem. Tal como o mundo subterrâneo empurrava as novas safras para a luz e as traga de volta quando morrem e apodrecem, as divindades da fertilidade também estão associadas à morte, e Diana foi identificada como Hecate, a lívida deusa trifonte da morte, protetora da feitiçaria maléfica e mãe das lâmias. Sob essa forma sombria, Diana apareceu nos primórdios da crença medieval como condutora das procissões e ritos das bruxas. Mas as origens dessas produções diânicas, desconhecidas em Roma, são mais teutônicas do que mediterrâneas e têm suas raízes na Grande Caçada, uma procissão de espíritos ou espectros que erravam em grande número pelos campos em uma desenfreada farra destruidora. O condutor desse caótico tropel, ora era um homem, ora uma mulher. A líder feminina chamavam na Alemanha setentrional Holda Holy ou Holt, a afetuosa esposa de Wotan, deusa do casamento e da fecundidade. No sul era chamada Berta ou Berta ou Berta. Bertá ou Berta, a resplandecente. Por estar ligada à caça, essa deusa foi associada à lua, à noite e à Diana no dia, né? Por estar ligada à caça, essa deusa foi associada à lua, à noite e à Diana. Bom, vamos lá. Às vezes parece que está um pouco sem sentido, mas é isso que está escrito aqui. Tal correlação foi provavelmente estabelecida pela mente de humanistas e de eclesiásticos que designaram um nome clássico familiar, Diana, a deusa pouco conhecida dos teutões. Uma conexão ainda mais curiosa foi feita entre Berta Holda Heródias, a sanguinária esposa de Herodes, a sinistra reputação de Heródias e o elemento Her em seu nome parecem ter causado associação. Quando a condução da grande caçada estava entregue a um homem, seu nome também começava com Ber ou Her, Berthold Herrlechin ou Herne, relacionando-o com o brilho e oculto à lua. As participantes da grande caçada vagavam pelos descampados, charnecas e florestas. Eram semelhantes aos homens e mulheres selvagens que, parte humanos, parte animais e parte espíritos, se acreditava levar em vida nômade nas florestas medievais. Elementos da mulher selvagem, frequentemente tida por sanguinária, comedora de crianças e sugadora de sangue, persistiam nos contos populares da bruxa solitária que habita na floresta. Gradualmente, na Alta Idade Média, as características das caçadoras e das mulheres selvagens foram transferidas para as bruxas. Então, aqui a gente falou, por enquanto, da Diana, né, uma deusa romana, que aqui eles fazem associação a Hecate por causa dos chifres, né, do ciclo vida, morte e vida que ela traz, que é a lua, né? E eles trazem também ela como deusa Berta, né? Holda, Holly ou Holt e Berta, Pesta, Berta ou Berta, que também está ligada à caça. Tá? Então, Diana, que a gente falou, essas três representações, e eu ainda a vejo como Artemis, que é a deusa da caça. E traz essa conexão com a deusa da caça, que Artemis é deusa do panteão grego. Tem que confirmar, mas é isso mesmo. Então, seguindo aqui, nada persiste mais na mente do que a lembrança de um dia festivo, e traços de antigos festivais pagãos podem ser claramente encontrados na Idade Média, e daí até o presente. Alguns festejos pagãos ainda são, se bem que agora, no início do século XXI, de um modo autoconsciente, praticados em pequenas cidades e aldeias das Ilhas Britânicas, da Alemanha e de outras regiões da Europa. Algumas das mais importantes festividades adquiriram sinistra reputação e acabaram associadas, durante a caça às bruxas, a assembleias ou sabás. As bruxas contemporâneas, apoiando-se orgulhosamente aos próprios festejos antigos e em sua associação com as bruxas medievais e modernas, fizeram dessas antigas festas o alicerce dos seus próprios e mais importantes sabás. No decorrer da caça às bruxas, 5 festividades apareceram com maior frequência nas fontes.
A primeira delas ocorria em 31 de outubro. O propósito do rito pagão original neste dia era restaurar o poder do sol agonizante. Entre os anglo-saxões, esse rito denominava-se necessidade de fogo, porque grandes fogueiras eram acendidas para insuflar energia ao sol por meio da magia imitativa, refletindo, né? Então, aqui, 31 de outubro, Dia das Bruxas, ó. Isso aqui eram as 5 festividades, 5 sabás, né? Que aconteciam com maior frequência, onde tem fontes aqui históricas, né? Então, aqui era onde o Sol, na Europa, né? Tá lá no hemisfério norte. É isso, gente? Lá segue o norte, né? A roda norte. Então, porque antes também não tinha roda norte e roda sul, né? Mas vamos lá. Então, era onde o Sol estava ali, né? Nos seus últimos, finalizando, né? Então, estava finalizando essa energia do Sol. E aí era onde ele precisava do fogo. E aí eles faziam as fogueiras. Quando os cristãos fixaram, deixa eu pôr isso aqui. Quando os cristãos fixaram 1º de novembro como dia de Todos os Santos, os, é, aqui os ingleses chamavam de All Saints Day ou All Hallows Days, os festejos de necessidade de fogo realizados na véspera foram transformados em Noite das Bruxas, em inglês Halloween. Na Inglaterra, esse deslocamento religioso do feriado foi seguido no século XVII por um deslocamento político, após a prisão de Guy Fawkes por conspirar para fazer explodir o parlamento. A data da sua detenção, 5 de novembro, converteu-se em feriado nacional. Nesse dia, fogueiras ainda são acesas e foguetes estralejam no ar. Nos Estados Unidos, o Halloween tornou-se uma espécie de Saturnal infanto-juvenil, uma noite em que as regras de boa conduta são suspensas por algum tempo e as crianças saem às ruas como diabretes para exigir agrados e ameaçar represálias contra os sovinas. Com o passar do tempo, a Halloween acabaria sendo mercantilizada, mas ainda perdura a memória de estranhos espíritos e fogueiras fantasmagóricas. Outra festividade voltada a restituir o sol e garantir a fertilidade era celebrada por ocasião no solstício de inverno. Na Alta Idade Média, algumas pessoas ainda se vestiam como veados e touros no dia 14 de janeiro e realizavam uma dança ritual a fim de assegurar a abundância de caça. Outra festa com fogos, mais tarde associada à festa cristã da Candelária ou Festa das Candeias, comemorativa da purificação da Virgem, era celebrada a 2 de fevereiro. Uma outra ainda ocorria a 30 de abril, às vésperas dos festejos do 1º de maio, que sempre foi uma data comum para a celebração do retorno da primavera. Ocorre que, por acaso, o dia 30 de abril tornou-se a festa cristã de uma obscura missionária anglo-saxã chamada Santa Walburga, e dessa coincidência deriva o nome Walpurginetes, ou Noite de Walpurgis, quando as bruxas supostamente se reuniam na montanha de Brocken mesmo, para uma orgia diabólica. Finalmente, a 30 de junho, celebrava-se o solstício de verão, com o regresso do sol e a plenitude de frutos da natureza. A peça Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, preserva a atmosfera mágica desses festejos. Os familiares das bruxas subsequentes originaram-se com os duendes, gnomos, fadas, trolls, kobolds e outros espíritos menores de folclore nórdico. Podiam ser amistosos, malévolos ou travessos. Em sua origem, eram espíritos da natureza, mas o cristianismo não podia admitir a existência de outras entidades espirituais além de Deus, dos anjos e demônios. A Igreja identificou então esses espíritos a demônios secundários, considerando a associação da feiticeira com o espírito familiar outro sinal de seu relacionamento com o diabo. Entretanto, a origem dos familiares, firmada mais no folclore do que na demonologia, transparece nos nomes que lhes foram atribuídos: Robin Goodfellow, Houseboot, Featherwitch ou Rumpelstiltskin. Tais espíritos serão encontrados em plantações de verduras ou até de ramos de lariço,
e não nas fileiras compactas do inferno de Satã. O status legal da feitiçaria. Todas as sobrevivências da crença, do culto pagãos e da prática pagãos foram condenadas como demoníacas e gradualmente suprimidas pela teologia e pelo direito cristão. O direito romano fora severo no tratamento da feitiçaria. O direito teutônico era muito mais moderado. Mas no decorrer dos séculos 8 e 9, a crescente influência da teologia sobre o direito civil produziu a associação legal das feiticeiras com demônios. A palavra latina maleficium, originalmente o ato de fazer mal a alguém, passou a significar especialmente a feitiçaria malévola, e presumia-se que o maléficos ou a maléfica estava intimamente relacionado com o diabo. Assim, a feitiçaria podia ser agora perseguida não somente como um crime contra a sociedade, mas também como heresia e um crime contra Deus. A lei fixou a identificação do paganismo com a demonolatria. Uma lista de superstições redigida no Concílio de Leptines, em 744, proibiu o sacrifício aos santos, evidência da persistente confusão entre o novo santo e a antiga deidade no espírito popular. O mesmo concílio aprovou uma fórmula batismal que pedia ao catecúmeno que renunciasse a todas as obras do demônio, às palavras, a Thor, Odin e Saxenote, e a todos os seres malignos que são semelhantes a eles. Carlos Magno ordenou a morte de quem sacrificasse um ser humano ao diabo e oferecesse sacrifício a demônios, como é o costume dos pagãos. A lei ajudou a transferir as características dos espíritos maléficos para as bruxas humanas. Os pagãos tinham adotado o costume de ofertar comida e bebida aos espíritos menores. O Sínodo de Roma, em 743, presumiu que esses espíritos fossem demônios e colocou as oferendas à margem da lei. Os espíritos demoníacos foram então transformados em bonae mulheres, as espectrais boas mulheres, que vagavam de noite e entravam nas casas para roubar comida. Finalmente, a bonae mulheres foram convertidas em bruxas. Do mesmo modo, o termo estriga ou estria, originalmente um espírito noturno bebedor de sangue, passou a ser uma palavra comum para designar uma bruxa. A Alta Idade Média foi tolerante com a feitiçaria e a heresia se comparada às torturas e execuções do Império Romano e aos enforcamentos e autos da fé da Baixa Idade Média e da Renascença. Penitência de 2 ou 3 anos era normal para Maleficium, bruxaria e idolatria. Mas a lei foi ficando gradualmente mais abrangente e mais severa. O Sínodo de Paris, em 6 de junho de 829, promulgou um decreto com implicações sinistras para o futuro, citando as passagens intolerantes de Levítico 26 e do Êxodo 22:18. O Sínodo argumentou que, como a Bíblia decretou que a um maléficos não devia ser permitido viver, o rei tinha o direito de punir severamente as feiticeiras. Na Inglaterra, Alfredo o Grande ameaçou Wickham com a pena de morte e a Ethelstan ordenou a execução por Witchcraft se esta resultasse em morte. Witchcraft. Tais medidas estavam fadadas a reduzir e finalmente erradicar as práticas pagãs, e as condenações de ritos pagãos tornaram-se gradualmente repetições perfunctórias de condenações anteriores, decretadas quando o problema era mais sério. Uma vez por outra, as fontes revelavam alguma novidade, como no caso da luta de São Barbato contra o paganismo residual dos lombardos no século IX. Em Benevento, esses pagãos adoravam uma serpente e uma árvore sagrada em torno da qual dançavam em círculo. O Sínodo de Roma, em 826, queixou-se de que muita gente, sobretudo mulheres, acodem à igreja aos domingos e dias santificados não para assistir à missa, mas para dançar, entoar canções indecentes e fazer outras coisas próprias de pagãos. O mais importante documento legal da Idade Média, relacionado com a bruxaria, é o Canon Episcopi, divulgado por volta de 900. O Canone diz: algumas mulheres pecaminosas são pervertidas pelo diabo e desencaminhadas por ilusões e fantasias induzidas por demônios, pelo que acreditam que cavalgam à noite em animais na companhia de Diana, a deusa pagã,
e de uma horda de mulheres. Acreditam que no silêncio da noite percorrem distâncias enormes. Dizem obedecer às ordens de Diana e em certas noites são convocadas para servi-la. Muitas outras pessoas também acreditam ser isso verdade, embora seja um erro pagão crer na existência de qualquer outra divindade além do Deus Uno. Tais fantasias são introduzidas nas mentes de pessoas sem fé, não por Deus, mas pelo diabo, pois Satã tem o poder de transformar-se na figura de um anjo de luz. Dessa forma, ele captura e escraviza o espírito de uma infeliz mulher e transforma-se em várias pessoas diferentes. Mostra ao espírito perturbado dessa mulher coisas estranhas e pessoas desconhecidas, e o conduz em fantásticas jornadas. Tudo isso acontece somente no espírito, mas as pessoas sem fé acreditam que tais coisas aconteçam também no corpo. O Cânon Episcopi exerceu uma enorme influência. Acreditou-se geral e incorretamente que remontasse ao século IV, e por isso, resguardado pela autoridade advinda de sua antiguidade, ingressou nas principais coleções medievais do direito canônico. Uma vez que rechaçava a realidade física da bruxaria e condenava aqueles que nisso acreditassem como hesitantes em sua fé, o canone ajudou a retardar a caça às bruxas. Mais tarde, quando os juristas canônicos e os teólogos aceitaram a realidade da bruxaria, tiveram de engendrar rodeios e circunlóquios para não desmentir o canone. Entretanto, o Cânon Episcopi está muito longe de ser um monumento ao ceticismo medieval, pois indica que a crença nesses estranhos fenômenos estava bastante disseminada e sua influência ajudou a propagá-los ainda mais. O próprio Cânon Episcopi contribuiu para a definição do conceito histórico de Sabá. Como chefe de uma horda demoníaca, Diana foi equiparada a Satã. As mulheres que a seguiam deviam ser, portanto, adoradoras do diabo. Embora elas não a seguissem realmente com seus corpos físicos, cavalgavam com ela em espírito, uma vez que seus espíritos eram servos de Satã. Obedeciam mais à Senhora Deusa, Domina, do que ao Senhor Cristo, Dominus, e reuniam-se secretamente em noites determinadas para render-lhes culto. Um século depois, o julgamento canônico, Burchard de Worms, autor de decreto de 1012, equiparou a Diana do canone dos bispos com Holda, a quem chamou a bruxa Holda. A deusa clássica Diana tinha sido assim identificada com a teutônica mãe deusa Holda, e ambas consideradas manifestações de Satã. A identificação ambivalente de Holda como bruxa, aliada à cena das mulheres que a acompanhavam à noite, criou uma imagem na qual, posteriormente, a caça às bruxas se apoiaria de forma extensiva. Gente, é muita coisa, né? É uma história cabulosa pensar o que eu falei, né? Como que a ignorância, como que é fácil semear sementinhas na mente humana e dessas sementinhas ir gerando coisas tanto positivas quanto negativas, mas ir crescendo as histórias e transformando situações absurdas. Então, eu fico por aqui. Nosso próximo capítulo é o capítulo 3, e ele vem trazer bruxaria, heresia e inquisição. Então, o que será que vem por aí, né? Eu tô amando esse livro, tô amando, eu gosto muito de história, e eu acho que entender a história da bruxaria com esse olhar aqui, né, de tão científico e pesquisador também, é algo que me abastece muito. Eu espero que esteja sendo assim para você também. A gente vai seguindo por aqui. Tá? No próximo, então, nosso próximo vídeo, vamos para o capítulo 3, que fala da bruxaria, heresia e inquisição. Então, vai esquentar muito esse caldeirão. Vamos ver aí como que a gente vai assimilar todas essas informações. Obrigada pela sua companhia. Sexta-feira tem o próximo vídeo. Lembra de curtir, lembra de compartilhar, de comentar, de transferir esse conhecimento para outras pessoas, transmitir, né, esse conhecimento a outras pessoas, levando aí o seu compartilhar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber. Toda quarta e sexta,